Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Josias Santana e hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb e o campo elétrico, mas logo após a vinheta. Bom pessoal, o que vem a ser a lei de Coulomb? No vídeo anterior nós tínhamos visto que existem as cargas elétricas, que elas podem ser tanto de natureza positiva quanto negativa, e o que vai acontecer aqui é o seguinte: a lei de Coulomb é a lei que vai falar justamente como é que ocorre a interação entre essas duas cargas. Um outro nome também muito comum dado à lei de Coulomb é a força elétrica. E como é que vai ser isso? Se você tem duas cargas quaisquer, por exemplo aqui, uma carga positiva e uma carga positiva, ou duas cargas negativas, o importante aqui é que sejam duas cargas de mesmo sinal, elas vão interagir de uma forma que vai ser o quê? Uma tentando repelir a outra. E se você tiver duas cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa, elas vão interagir de forma que uma atrai a outra. Ou seja, cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Só que elas não se repelem e nem se atraem de qualquer forma. Foi verificado experimentalmente que essa força, tanto de repulsão, quando são cargas de mesmo sinal, ou de atração, quando são cargas de sinais opostos, elas são proporcionais ao produto das cargas envolvidas. Ou seja, se aqui você tem a situação em que você tem uma carga Q1, e aqui você tem a situação em que você tem uma carga Q2, quanto maior for o produto dessas cargas, maior vai ser essa força. Quanto menor for o produto dessas cargas, menor vai ser essa força. E você vai poder aumentar ou diminuir o produto dessas cargas simplesmente aumentando ou diminuindo o valor de uma dessas duas cargas. Ou até das duas cargas ao mesmo tempo. Uma outra coisa que também foi verificado é que essa força ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre elas. Ou seja, se você tem aqui uma determinada distância D entre essas duas cargas, vai aparecer sobre elas uma força F. Se você diminuir essa distância pela metade, essa força agora passa a ser 4 vezes maior do que a força que você tinha inicialmente. Da mesma forma, se você dobrar essa distância entre elas, essa força agora cai para 1/4 do valor que ela tinha inicialmente. De uma forma geral, você vai poder escrever então essa força elétrica ou a lei de Coulomb como sendo proporcional ao produto das cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Sempre que você tem uma proporcionalidade, para você sair da proporcionalidade e passar a ter uma igualdade, você vai ter que acrescentar nesse seu sistema uma constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade que existe entre o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado e a força elétrica ou a lei de Coulomb é o que a gente vai chamar de constante eletrostática. Se você estiver tratando o meio como sendo o vácuo, esse meu F aqui então vai ser igual a K0, K1, Q1, Q2, tudo isso dividido pela minha distância ao quadrado. Se o meio for o vácuo, você vai ter aqui justamente esse K0, onde esse valor de K0 é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Lembrando que Coulomb é a unidade de medida da carga, a unidade de medida da força é Newton e a unidade de medida de distância aqui é metros no meu sistema internacional. Isso aqui vem diretamente de você isolar a constante eletrostática. Você vai ter força versus a distância ao quadrado, por isso que dá Newton por metro, e o produto entre as cargas vai me dar o Coulomb ao quadrado. Então essa aqui seria a forma que você tem para poder calcular a força de interação entre duas cargas quaisquer. Lembrando-se que a força ela é uma grandeza vetorial. Então, se você tiver
por exemplo, uma distribuição de cargas, Q1 aqui, por exemplo, eu vou botar aqui uma carga Q2, Q3, Q4, e você quiser calcular a força resultante que as cargas Q2, Q3 e Q4 fazem sobre a carga Q1, você iria ter que calcular aqui como é que seria a força entre a carga 1 e a carga 2, como é que seria a força entre a carga 1 e a carga 3, e também como é que seria a força entre a carga 1 e a carga 4. Lembrando que, como aqui são vetores, você vai fazer a soma vetorial que se encontra naquele vídeo que eu já coloquei no nosso canal também, quando a gente estava falando sobre vetores. Então você iria ter que fazer essa soma vetorial. Se você estiver tratando apenas de duas cargas, você não precisa colocar aqui a representação do vetor e escrever ele apenas dessa forma aqui mesmo. Quando você estiver tratando de mais de uma carga, você vai ter que colocar a indicaçãozinha do vetor, aquela setazinha em cima, e dizer qual seria a direção em que esse vetor estaria colocando. Vou colocar aqui na direção de chapéu, que vai ser aqui a direção entre as duas cargas. A linha que une essas duas cargas. Lembrando que esse chapéuzinho aqui quer dizer apenas que é um vetor unitário, que ele vai indicar a direção entre essas cargas. O sentido iria depender de cada caso que você está pegando, por exemplo, e de qual carga você vai pegar em cada situação. Nesse exemplo aqui, por exemplo, que eu tenho duas cargas positivas, se você pegar aqui a direção horizontal, colocando o sentido positivo para a direita, essa força aqui ia estar no sentido positivo e essa daqui iria estar no sentido negativo. Bom, então a lei de Coulomb é basicamente você ter essa formulazinha aqui, que a gente vai aplicá-la depois num próximo vídeo. Dando sequência aqui, nós vamos falar aqui da questão do que seria então o campo elétrico. A gente acabou de definir a lei de Coulomb, ou seria no caso a força elétrica, e vamos definir também agora aqui como é que seria a questão do campo elétrico. O campo elétrico, primeiro a gente tem que entender o que vem a ser um campo elétrico. O campo elétrico, ele nada mais é do que um transmissor de interações entre as cargas. Como assim, professor? Se você pega uma região qualquer do espaço, somente em eu olhar para essa região, não tem como eu dizer se existe um campo elétrico ou não nessa região. Para eu poder saber se existe ou não um campo elétrico nessa região, você vai ter que colocar uma carga de prova nessa região. E essa carga de prova vai começar a se deslocar ou para um lado ou para o outro, se nessa região tiver campo elétrico. Se não tiver campo elétrico, você coloca a carga nesse ponto da região específica e ele vai ficar parado estático. Ou seja, o meu campo elétrico vai servir justamente isso, como o transmissor de interação. Se você coloca a carga nesse ponto e ela interage, ou seja, começa a se movimentar, existe então um campo elétrico naquela região. A existência do campo elétrico nessa região vai causar uma força sobre essa partícula carregada que você colocou, que vai fazer com que ela justamente se movimente. Uma coisa que é importante a gente enunciar aqui é o seguinte: se essa carga de prova que eu coloquei, ela tem uma certa carga Q maior do que zero, ou seja, essa carga aqui é uma carga de sinal positivo, o que é que vai acontecer? Tanto a força elétrica quanto o meu campo elétrico, que também é um vetor, eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, se a minha carga de prova for menor do que zero, ou seja, se essa carga for uma carga negativa, a força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, essa vai ser a primeira coisa que a gente vai ter que identificar quando a gente estiver tratando de campo elétrico. O campo elétrico e a força elétrica sempre vão ter a mesma direção, só que eles vão ter sentidos iguais ou contrários, dependendo da carga de prova que eu coloquei. Sempre que essa carga de prova for uma carga positiva, a direção e o sentido são os mesmos. Sempre que a carga de prova for negativa, a direção é a mesma, mas o sentido são contrários. E como é que eu vou relacionar a força elétrica e o campo elétrico? Da seguinte forma: a força elétrica
ela vai ser igual ao produto da carga que você está colocando de prova vezes o valor do seu campo elétrico. Dessa forma, você fica claro o porquê de que quando a sua carga é positiva, tanto a direção quanto o sentido são iguais, e quando a carga é negativa, a direção é igual, mas o sentido é o contrário. Porque se essa carga for menor do que zero, vai aparecer aqui um menos. E esse menos vai fazer justamente com que você esteja indo para o sentido contrário. Bom, e professor, e do que é que surge esse campo elétrico nessa minha determinada região? Pode ser de vários fatores. Então agora a gente vai poder, vamos analisar, agora a gente vai analisar como é que seria, como é que eu calcularia o campo elétrico numa determinada região devido a uma carga pontual. Por exemplo, você tem aqui uma carga Q, vou chamar aqui a carga Q grande, e nesse que está gerando campo por todo essa minha região. E nesse ponto aqui eu vou colocar uma carga de prova Q pequena. Se eu tenho uma carga aqui que está gerando esse campo elétrico, eu vou poder utilizar essa fórmula para poder calcular o campo. Onde, para você calcular o valor do campo elétrico através dessa fórmula, basta você isolar o valor do seu campo elétrico. Que seria o quê? O meu campo elétrico ia ser igual a força elétrica dividido pela carga de prova Q que a gente colocou lá. E pelo fato de aqui serem duas cargas, a força elétrica que vai aparecer entre elas é justamente a força dada pela lei de Coulomb de interação entre duas cargas. Então basta a gente substituir o valor dessa força nessa equação que a gente consegue saber como é que é a cara do campo elétrico devido a uma carga pontiforme. Lembrando que essa equação aqui seria a equação geral para você calcular o campo elétrico de uma região qualquer quando você coloca uma carga de prova Q nesse ponto do espaço. Então vamos lá. Uma vez que eu sei que a interação entre essas cargas é dada pela lei de Coulomb, a gente vai substituir aqui na fórmula do campo elétrico. Então eu tenho aqui o campo elétrico vai ser igual a quem? Por enquanto eu vou esquecer aqui a indicação do vetor, certo, pessoal? Então vamos lá, vai ser quem? K0, Q pequeno, que é a carga de prova, Q grande, que é a carga que está gerando o campo, dividido pela distância ao quadrado entre elas, que essa era a lei de Coulomb, tudo isso dividido pela minha carga de prova que eu coloquei. Dessa forma, a gente tem o quê? Que o valor do campo elétrico vai ser dado por quem? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou ter aqui que o meu campo elétrico vai ser KQ sobre D ao quadrado. Então aqui nós temos como é que calcula o campo elétrico devido a uma única carga pontiforme. Uma coisa que é bem interessante de a gente observar, como a fórmula do campo elétrico é KQ dividido por D ao quadrado, ou seja, você está vendo aqui que para uma determinada distância, se eu pegar aqui a carga daqui, eu posso andar uma distância D para esse lado, posso andar uma distância D para esse lado, posso andar uma distância D para cá, posso andar uma distância D para cá. Em cada um desses pontos que você for medir, ele vai estar sempre tendo o mesmo valor do campo elétrico. Dessa forma, você consegue ver o quê? Que num espaço tridimensional, você vai poder fazer uma superfície esférica com a carga centrada no centro dessa esfera, onde você vai ter que, em cada ponto da superfície dessa esfera, vai ter o mesmo valor do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico de uma carga pontiforme, ela tem simetria esférica. Ou seja, qualquer ponto que você pegue dessa casca esférica, você vai ter o mesmo valor do campo elétrico. Continuando aqui, a gente também tem o seguinte. Você pode ter esse campo elétrico devido a uma única carga, como a gente falou, como você também pode ter uma situação similar à que a gente estava comentando da força elétrica. Você tem uma distribuição de cargas e você quer saber, tem um ponto P específico aqui qualquer.
E você quer saber qual é o valor do campo elétrico nesse ponto P devido a essa distribuição de cargas. Então, como cada uma dessas cargas é uma carga pontual, você iria ter que calcular o valor do campo elétrico devido a essa carga nesse ponto, devido a essa carga nesse ponto, dessa carga nesse ponto, e por aí vai. Seria ter que somar, pegar a soma da contribuição de cada uma dessas cargas nesse ponto. Ou seja, o campo elétrico nesse ponto ia ser o valor do campo elétrico devido à carga 1, mais o valor do campo elétrico devido à carga 2, mais o valor do campo elétrico devido à carga 3, e por aí vai. Ou seja, você também iria ter uma soma vetorial. Lembrando que a gente também tem um vídeo aqui no canal falando como é que a gente faz essa soma vetorial. Em outras palavras, quando você tem uma distribuição de cargas e você quer saber o valor do campo P num determinado ponto que está a uma determinada distância de cada uma dessas cargas, você vai ter que fazer a soma vetorial de cada uma dessas cargas separadamente. Uma coisa também que a gente tem que comentar aqui é o seguinte. Nós sabemos que a interação entre duas cargas de mesmo sinal gera uma força de repulsão e a interação entre duas cargas de sinais opostos gera uma força de atração. Mas eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. Como é que é o comportamento do campo elétrico gerado por essa carga positiva e o comportamento do campo elétrico gerado por essa carga negativa? Para isso, a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Nós vamos ter que analisar aqui as cargas geradoras. Colocar aqui, uma carga geradora positiva, uma carga geradora positiva, uma carga geradora negativa e uma outra carga geradora negativa. Eu posso interagir com essa carga geradora, uma carga de prova positiva e uma carga de prova negativa, quando eu estou aqui com a carga geradora positiva, e quando eu estou com a carga geradora negativa também da mesma forma. Você pode ter aqui uma carga positiva interagindo com ela, ou uma carga negativa interagindo com ela. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é o quê? Desenhar como é que seria a força que estaria sendo sentida por essas cargas de prova. Cargas de sinais iguais, elas se repelem. Cargas de sinais contrários, opostos, se atraem. Então aqui, positivo com positivo. Nessa carga de prova estaria gerando uma força de repulsão. Positivo com negativo aqui estaria gerando uma força de atração. Negativo com positivo aqui também teria uma força de atração. Negativo com negativo você também teria uma força de repulsão. Pronto. Eu desenhei aqui como é que é a força elétrica para cada uma dessas situações que eu coloquei. Vamos colocar aqui a representaçãozinha F para a gente não confundir quem é quem aqui. Pronto. Agora vamos ver como é que é o campo elétrico que cada uma dessas cargas aqui vai estar sentindo. Se a gente lembrar, acabei de falar que quando a minha carga de prova ela é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, carga de prova positiva, meu campo elétrico vai estar para a direita aqui. Mesma direção e mesmo sentido. Carga de prova negativa, mesma direção, mais sentido contrário. Então, meu campo elétrico estaria para cá. Carga de prova positiva, o campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, vai estar para esse lado. Carga de prova negativa vai ter mesma direção e sentido contrário. Então, o campo elétrico vai estar para o lado de cá. Uma coisa que aqui é interessante a gente observar é o seguinte. Nessas duas situações em que eu tenho uma carga positiva, o meu campo elétrico sempre ficou indo para a direita. Ou seja, o campo elétrico produzido por uma carga positiva, ela é saindo da carga. E nessas duas outras situações em que eu tenho a minha carga negativa, você observa o quê? Que o campo elétrico está apontando para a carga. Então, o campo elétrico vai estar sempre apontando para a carga. Ou seja, uma carga de geradora de campo, quando ela tem o sinal de mais, o campo elétrico vai ser saindo dessa carga. Quando você tem uma carga geradora de campo sendo uma carga negativa, o campo elétrico vai estar chegando nessa carga. Dessa forma, a gente vai poder traçar as linhas do campo elétrico. Como é que seria isso?
As linhas do campo elétrico elas vão ser sempre tangentes ao campo elétrico em si, e elas vão estar seguindo essa orientação. Lembrando aqui que uma carga pontiforme ela tem uma distribuição em todas as direções. Então, para qualquer direção que você pegue numa carga positiva, você vai ter sempre as linhas desse campo saindo da carga. E para uma carga negativa, em todas as direções, você sempre vai ter o quê? As linhas chegando. Essas linhas do campo magnético, ou do campo elétrico, são uma representação visual de como é o campo ao redor dessas cargas, ou como é o campo em uma determinada região. Você pode fazer um experimento muito simples, ou você pode pesquisar na internet sobre linhas de campo elétrico no YouTube, que você vai ver vários experimentos onde a pessoa vai pega 2 eletrodos, aplica uma tensão e coloca uma limalhazinha, alguma substância para ficar eletrizado. Aí você consegue fazer, mostrando justamente o caminho entre essas linhas de campo elétrico. Se você tiver esses 2 casos aqui, pegasse um polo positivo e um polo negativo, como elas saem do corpo da carga positiva e entram na carga negativa, você iria ter um padrão desse estilo aqui. Positivo, negativo, você ia ter um padrão desse estilo. Sempre ela saindo aqui da positiva e entrando na negativa. Uma coisa que é muito importante a gente comentar sobre as linhas de campo é o seguinte: as linhas de campo elétrico nunca se cruzam. Então, se você for fazer o traçado de uma linha de campo elétrico, você jamais pode fazer um traçado aqui e outro assim. Isso não existe. As linhas de campo elétrico, elas vão sempre se repelir. Então, ela iria fazer isso, ou poderia fazer alguma coisa assim desse tipo, mas elas nunca vão se cruzar. E o traçado das linhas vai depender um pouco mais também de como é que está sendo a distribuição naquele meio. Aqui a gente está tratando, por exemplo, de cargas pontiformes. Você pode ter a curvatura aqui desse campo elétrico. E uma coisa também que as linhas de campo nos diz é o seguinte, que a densidade de linhas de campo elétrico, ela vai me dizer qual é a intensidade do campo elétrico naquele meio. Por exemplo, se você tiver uma região representada graficamente com várias linhas bem próximas uma das outras, isso quer dizer que nessa região o campo elétrico é bem mais intenso do que se você tivesse essas linhas com um espaçamento maior entre elas. Essa região tem um campo elétrico mais intenso do que nessa outra região. E como a gente estava colocando aqui, comentando, você pode observar justamente nesse ponto. Ó. Quando você está próximo da carga, a distância entre essas linhas é bem mais próxima do que quando você vai se afastando dessas cargas. Que vem novamente com base naquele fato que a gente comentou, de que o campo elétrico de uma carga pontiforme, ela cai com a distância ao quadrado. Quanto mais longe o ponto que eu considero está da carga, menor vai ser esse campo elétrico. Ou seja, mais afastado vão estar essas linhas. E quanto mais próximo eu tiver da origem dessa carga, mais próximo vai estar essas linhas. Que corrobora com o que a gente acabou de comentar. Que a densidade, quanto mais próximas essas linhas estão, maior é a intensidade do campo elétrico. Quanto mais afastada essas linhas estão, menor é a intensidade desse campo elétrico. E para a gente poder finalizar esse vídeo de hoje, vamos comentar também que o seguinte: não é porque a gente estava falando aqui de campo elétrico devido a uma carga pontiforme que a gente sempre vai ter esse campo elétrico sendo dado de forma qualquer, que esse campo elétrico sempre vai variar. Você pode ter regiões em que as linhas de campo estão perfeitamente espaçadas. Consequentemente, o que é que vai acontecer nessa região? Você vai ter sempre um campo elétrico uniforme. O que é que vai caracterizar um campo elétrico uniforme? É que a intensidade do campo elétrico em qualquer ponto que você pegue vai ser sempre
o mesmo. Se você for representar graficamente, todos os vetorizinhos vão ter o mesmo tamanho. Bom, pessoal, então a aula de hoje, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos fazer as aplicações de tudo que a gente já viu até agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like, compartilhe com os seus amigos. E qualquer dúvida, sugestão ou comentário, é só deixar aqui abaixo do vídeo ou lá no Instagram. Até a próxima.